O maior erro que você pode cometer é acreditar que o predador psicológico ataca com agressividade. A ciência comportamental prova exatamente o oposto. A armadilha mais letal da psicologia humana não começa com dor, mas com uma overdose de afeto milimetricamente calculada. Esse é o love bombing, ou bombardeio de amor, o primeiro estágio do ciclo de abuso narcisista. O predador não te escolhe por acaso. Ele escaneia o ambiente em busca de empatia e vulnerabilidade. Quando ele te encontra, o ataque não é físico, é puramente emocional. De repente, você conhece alguém que parece a sua alma gêmea. A conexão é intensa, mágica e absurdamente rápida. Ele te elogia o tempo todo, faz promessas de um futuro brilhante e parece entender cada detalhe da sua alma. Mas isso é apenas o início do sequestro. A psiquiatria classifica essa fase como a infiltração. O agressor está mapeando as suas carências, medos e sonhos mais profundos. Cada declaração de amor prematura é um teste para ver se as suas defesas morais já foram desativadas e se você está pronto para o abate. Neste arquivo confidencial, a anatomia do controle vai dissecar a engenharia por trás do bombardeio de amor. Você vai entender como o seu próprio cérebro é hackeado para te aprisionar. E por que a bondade extrema é a arma favorita dos predadores mais covardes. Esse é um canal sério, minucioso e com total embasamento científico. Fique até o final. O love bombing não é um simples exagero romântico, é um ataque bioquímico direto ao seu sistema nervoso central. Quando você é inundado por mensagens, presentes e atenção exclusiva, o seu cérebro reage como se estivesse diante da maior recompensa da sua vida biológica. A sua corrente sanguínea é inundada por doses massivas de dopamina e ocitocina. Esses são os mesmos neurotransmissores ativados pelo uso de drogas pesadas. O manipulador sabe que, ao forçar essa descarga química, ele está criando uma dependência neurológica profunda. A cada notificação no celular, a cada olhar fixo e apaixonado, o seu senso crítico é anestesiado. A dopamina cega a sua capacidade de julgamento racional. Você passa a ignorar os alertas instintivos de que tudo aquilo está acontecendo rápido demais para ser verdade. A ciência forense comportamental chama isso de cegueira de recompensa. Você está tão focado na sensação maravilhosa de ser amado incondicionalmente que não percebe a teia sendo tecida ao seu redor. O seu corpo físico se torna cúmplice do seu próprio carcereiro. O manipulador não está apaixonado por você. Ele está viciando você na presença dele. Ele precisa que você perca a autonomia emocional e se torne um refém químico. Quando o vício estiver completamente enraizado, ele terá o poder absoluto sobre a sua sanidade mental. Para que a ilusão da alma gêmea seja perfeita, o agressor utiliza uma técnica tática conhecida como espelhamento clínico. Ele não tem uma identidade verdadeira, então ele rouba a sua. Ele ouve atentamente as suas histórias e reflete de volta exatamente o que você quer ver. Se você ama a arte, ele de repente se torna um especialista. Se você tem um trauma de infância, ele finge ter uma dor idêntica para criar uma falsa conexão de sofrimento compartilhado. O espelho é uma ferramenta fria de coleta de dados disfarçada de empatia profunda. Essa simbiose fabricada tem um objetivo letal:
fazer você abaixar as armas. O ser humano é biologicamente programado para confiar naquilo que é familiar. Ao se transformar no seu reflexo perfeito, o predador desativa o seu alarme natural contra ameaças estrangeiras. Cada confissão sua durante essas longas madrugadas de conversa não é um momento de intimidade. É um interrogatório invisível. O manipulador está catalogando as suas inseguranças. O que hoje é usado para te consolar, amanhã será a munição exata para destruir você. Você acredita que encontrou o seu porto seguro, o refúgio contra um mundo cruel. Mas, na verdade, você acabou de entregar a planta baixa da sua mente para um arquiteto da destruição. A máscara do espelho é a camuflagem mais silenciosa e covarde do abuso psicológico. Com o vício químico estabelecido e a falsa conexão validada, o agressor inicia a fase 4, o isolamento social cirúrgico. Ele não te proíbe de ver os seus amigos no começo. Isso seria muito óbvio. Ele usa a devoção extrema para criar uma ilha apenas para vocês dois. Ele exige todo o seu tempo livre com a justificativa de que o amor de vocês é especial demais para ser dividido. Ele cria pequenos atritos imaginários com a sua família, plantando dúvidas sutis sobre as pessoas que realmente te amam e que poderiam te proteger no futuro. Gradualmente, o seu círculo de proteção externa é cortado. Ele monopoliza a sua agenda e a sua energia vital. Se você tenta impor limites, ele se faz de vítima e usa a culpa, dizendo que está apenas tentando cuidar de você e que ninguém no mundo te ama como ele te ama. A vítima, anestesiada pela ocitocina e cega pelo espelhamento, cede voluntariamente. Você se afasta dos seus alicerces morais para não magoar o parceiro perfeito. É o sequestro mental acontecendo à luz do dia, enquanto você sorri e acredita estar vivendo um grande romance. Sem contato com o mundo exterior, você perde o seu parâmetro de realidade. Não há ninguém para te alertar sobre os sinais de perigo. A armadilha está trancada. A luz do sol é bloqueada. E agora, você está sozinho no escuro, totalmente à mercê da vontade do seu agressor. A ciência escondeu a verdade e eu decidi expor tudo. Mas toda operação tem um rosto. Ao chegarmos nos 1000 inscritos, a identidade por trás desses documentos será revelada. Inscreva-se. O relógio está correndo. É exatamente quando você está isolado e dependente que o golpe acontece. A máscara do parceiro perfeito é pesada demais para ser sustentada por muito tempo. Sem nenhum aviso prévio, a chuva de afeto cessa. O amor incondicional é desligado como um interruptor na parede. De repente, aquele que te ouvia com devoção passa a te ignorar com uma indiferença gélida. Mensagens demoram a ser respondidas. Promessas são canceladas sem justificativa. A pessoa mais calorosa do seu mundo se transforma em um pedaço de gelo silencioso e distante. A mudança brutal causa um curto-circuito no seu sistema nervoso. A abstinência da dopamina atinge o seu corpo como um soco. Você sente pânico, confusão e uma dor física real no peito. O cérebro entra em modo de sobrevivência, buscando a droga que foi subitamente retirada. O love bombing não é amor. É uma linha de crédito caríssima. E agora, o agressor veio cobrar a dívida com juros. A fase de desvalorização começou. O silêncio dele é uma punição fria,
desenhada para quebrar a sua autoestima e te forçar a rastejar por atenção e validação. Ele assiste ao seu desespero com prazer silencioso. Ver você implorando pelas migalhas do afeto que ele dava de graça no passado é a verdadeira fonte de poder dele. O falso mártir revelou a sua verdadeira face. O bombardeio de amor cumpriu o seu papel de aniquilação. O choque de realidade joga a vítima na prisão da dissonância cognitiva. Você não consegue processar que o monstro frio de agora é o anjo carinhoso de ontem. A sua mente busca justificativas irracionais para o abuso e tenta encontrar uma falha que seja exclusivamente sua. Você passa noites em claro se perguntando o que fez de errado para merecer esse castigo. A sua dignidade é sacrificada enquanto você tenta consertar uma relação que já nasceu corrompida. A memória dos dias perfeitos do love bombing se torna a sua pior inimiga diária. Para manter o controle, o agressor usa o reforço intermitente. Ele percebe que você está no limite da exaustão e, de repente, joga uma gota daquela atenção do começo. Um elogio raro, um dia de paz. Isso aciona a memória química do seu cérebro, reiniciando o seu vício. Essa migalha de afeto faz você ter a falsa esperança de que a pessoa perfeita voltou. Mas isso é só uma tática sádica para prender você na coleira. O ciclo do abuso narcisista se alimenta da sua dor e de toda a sua confusão. A sua sanidade é consumida como combustível puro. A ciência é unânime. Pessoas hiperempáticas que não impõem limites claros são os alvos favoritos. O predador sente a sua vontade de salvar os outros. Ele entra na sua vida pela porta da frente, usando as suas melhores virtudes como a corda do seu próprio enforcamento. Existe uma cura para essa invasão letal, mas ela exige uma frieza que vai contra a sua natureza afetuosa. A primeira regra tática de defesa contra o bombardeio de amor é a vigilância sobre a velocidade. Relacionamentos saudáveis evoluem de forma lenta e gradativa. Se alguém que acabou de te conhecer declara um amor intenso, faz promessas faraônicas e tenta invadir todas as áreas da sua vida, ligue o alerta vermelho imediatamente. A intensidade acelerada nunca é paixão genuína, é o escaneamento tático de um predador psicológico. Recupere a sua autonomia testando os limites do manipulador. Diga a palavra não para pequenos favores. Exija o seu espaço pessoal. O agressor não suporta a rejeição ou o atraso na sua infiltração. Se a máscara dele cair e ele ficar agressivo, você desarmou a armadilha. Quebre o isolamento em silêncio. Volte a conviver com seus amigos de antes sem pedir nenhuma permissão. Procure confirmar o que é real com terapeutas e pessoas que estão fora dessa teia de controle. A luz da verdade externa destrói a ilusão criada pelo seu agressor. O resgate mental começa na aceitação do trauma. O amor perfeito que foi vendido a você nunca existiu. Era apenas uma miragem estratégica para devorar a sua energia. Fechar a porta em definitivo e assumir o contato zero é a única vacina imune contra o manipulador encoberto. A desinformação psicológica faz vítimas todos os dias, mas o conhecimento clínico é o seu escudo. Seus olhos estão abertos. Se esse arquivo te ajudou, deixe a sua opinião nos comentários. Você já conviveu com alguém assim? Ative a inscrição, deixe seu like e apoie o canal contra os predadores.
Fique vigilante. Anatomia do controle, arquivo fechado. Até a próxima!